Olá pessoal, bom, hoje vamos dar início aqui, né, a minha videoaula de Química Orgânica 2 referente à primeira avaliação, né, de Química Orgânica 2. Eu vou falar um pouco nessa videoaula sobre a redução de tamanho de cadeia, que é a degradação de Ruff, né. Vou falar um pouco sobre ele e sobre o que ela se refere, e também vou falar um pouco sobre a estereoquímica da glicose, né, sobre a prova de Fischer, sobre a síntese de Fischer. Então, meu nome é Domingos Maciel, o professor é Luiz César Rodrigues, e agora eu vou iniciar a videoaula referente aos dois assuntos. Bom, começando com o nosso, algumas informações sobre o nosso químico, né? Otto Huff, ele foi um químico alemão, né? Se formou na Universidade da Alemanha, em Berlim. Ele foi uma pessoa que nasceu, né, no ano de 1871 e faleceu no ano de 1939, perdão. Alguns feitos dele, um dos feitos dele é que ele ganhou uma medalha de Liebig, né, que é um prêmio que ocorria na Alemanha na época, na época que ele se tornou bastante conhecido, né? E ele também foi professor na Universidade de Danzig e posteriormente na Universidade de Breslau, nos anos de 1916, e daí para frente ele continuou ministrando nessa universidade, né, de Breslau. Ele também se tornou chefe do departamento de inorgânica de Berlim. Ele se tornou, digamos assim, o cabeça desse departamento em Berlim. E ele publicou principalmente dois livros que foram muito benéficos a tudo que se diz em relação à química. São esses dois nomes que aparecem no slide, que é The Chemistry and the Fluorine e também foi o Introduction to Chemical Practice. Esses foram os dois livros do Otto que foram bastante benéficos, né? Foram bem ricos em questão de conteúdo para química. Bom, neste tópico a gente já começa a falar da degradação de Huff propriamente dita, né? Que ela é um encurtamento na cadeia, há um encurtamento da cadeia a partir da redução de um carbono em um monossacarídeo, né? E esse processo de redução, essa retirada de um carbono da cadeia, ela é chamada de descarboxilação oxidativa. É importante falar esse termo porque eu irei usá-lo algumas vezes ao longo da apresentação. Então, descarboxilação oxidativa é a redução de um carbono em um monossacarídeo. Esse processo ele é inverso à síntese de Fischer, né? Então é importante lembrar isso, porque fica mais fácil de distinguir os processos e também de identificar como é que eles se complementam, né? Então, pontos positivos desse encurtamento da cadeia é que ele é usado para se obter monossacarídeos raros na natureza, da mesma forma que a síntese de Fischer, porém, de forma contrária, né? Ao invés de se adicionar um carbono na cadeia de monossacarídeos, se retira. Mas da mesma forma é usado para se obter monossacarídeos raros que não são encontrados com tanta facilidade na natureza, né? Então esse processo também é usado como elucidação estrutural, porém com pontos negativos, durante a reação, a separação entre produtos e reagentes é muito difícil. Então esse é um dos pontos negativos. Além, claro, do mecanismo ele não ser elucidado completamente. Então, às vezes fica mais difícil de se entender a reação. Bom, complementando um pouco, né, ainda sobre a degradação de Huff, ela é uma reação que ela ocorre preferencialmente em meio alcalino, ou seja, meio básico, mas ela também pode ocorrer em meio ácido, porém é preferível que que ela ocorra, que ela se realize em meio alcalino.
Então a gente usa o peróxido de hidrogênio, né, na presença de acetato de ferro 3, para que essa reação ela seja possível, para que essa reação ela aconteça. Então esse meio ele reage com os elementos, né, com os reagentes, para que ocorra a reação certinha. Então, no meio alcalino de preferência, mas também pode ser ácido, lembrando, sempre o peróxido de hidrogênio e o acetato de ferro reagem para que a degradação de Huff aconteça. Bom, lembrando sempre que o meio está composto por acetato de ferro 3, é um meio básico, né? Eu vou explicar agora como o mecanismo de fato ocorre, as etapas do mecanismo da descarboxilação oxidativa, né, que eu tinha falado lá no início. Então, do primeiro elemento para o segundo, nós vemos ali que há uma saída do elétron e também uma saída do hidrogênio. Esses dois elementos saem e o meio, que era ferro 3+, né, porque era um acetato de ferro 3, torna-se acetato de ferro 2. Aliás, o ferro fica 2+, né, porque um elétron sai para o meio. Então, a primeira substância torna-se a segunda. Então, da segunda para a terceira, nós vemos aquela movimentação de elétrons entre os carbonos, né? Os carbonos 1 e 2, e o carbono ligado com o oxigênio também. E a partir dessa movimentação de elétrons, sai o carbono e 2 oxigênios. Então, é aí que ocorre a descarboxilação. Então, uma cadeia carbônica que era composta por 3 carbonos, agora só é composta por 1. Aliás, perdão, por 2. Então, dessa segunda parte para a terceira, o que ocorre é que o CO2 sai a partir da movimentação dos elétrons do carbono 1. Então, da terceira para a quarta parte, quarta e última parte, né? Quarto e último elemento, acontece exatamente o que aconteceu na primeira vez. Sai um elétron e sai um hidrogênio. Então, o meio, que era ferro 3+, acaba sendo ferro 2+. E aí o elétron sai e o hidrogênio sai, formando esse último elemento e concluindo a descarboxilação oxidativa. Bom, partindo agora para o nosso próximo e último tópico, vou falar um pouco sobre a síntese de Fischer, né? Bom, em homenagem aos químicos alemães, né, Heinrich Kiliani e Hermann Emil Fischer, é um método que sintetiza monossacarídeos. Então, ele tem esse nome por causa desses... É o método Kiliani-Fischer, por causa esses dois químicos alemães. E é um método que ele sintetiza monossacarídeos, assim como o método da degradação de Ruff. É uma síntese e hidrólise de uma cianohidrina, e é um aumento, ao invés de uma redução, de um carbono no monossacarídeo. E esse monossacarídeo sempre vai ser uma aldose. Há também uma preservação da configuração estereoquímica dos carbonos quirais que já estavam na cadeia carbônica, né? Então, o que entra ele se modifica, óbvio, porém, os que já estavam, eles têm uma configuração estereoquímica padrão e eles não se modificam. Explicando agora como acontece a parte da síntese, né? As partes da síntese elas são divididas em 3 partes, né? E essa também é uma síntese de Fischer clássica, porque tem a clássica e tem a moderna, né? A otimizada, que inclusive é uma síntese que difere no processo e também rende, o seu rendimento químico aumenta, mas eu falarei isso mais tarde. A primeira parte da síntese clássica ela ocorre através dos intermediários cianohidrina, ácido aldônico e lactona. Primeiramente, a reação ela ocorre, né, a gente promove uma reação entre o açúcar e o cianeto aquoso, que geralmente é o NaCl, né? E também tem uma adição nucleofílica. Logo depois tem uma adição nucleofílica do cianeto ao grupo carbonilo do açúcar. Então há essa adição nucleofílica logo depois de promover. Quando a gente promove essa reação, o que acontece é essa adição nucleofílica. Bom, chegando na segunda parte da síntese, a cianohidrina resultante ela é aquecida de água. E aí há a hidrólise desse cianeto, né?
quando há essa hidrólise, o que se forma é uma carboxila. E aí ela reage com ela mesma, né, para a formação de uma lactona estável. Nessa parte, né, o que ocorre é que existem duas lactonas diastereisômeras, ou seja, elas são duas lactonas iguais, porém elas não são isômeros, né? Elas são diastereoisômeros. Bom, depois da hidrólise e da formação das lactonas, essas mesmas, né, essas mesmas lactonas são separadas por cromatografia e aí elas são reduzidas a uma amálgama de sódio. Então a D-arabinose é convertida em uma mistura de glucononitrila, perdão, e D-manononitrila. E aí essas duas são convertidas em outras duas lactonas derivadas, né, dessas duas substâncias. E aí, mais uma vez, elas são separadas e reduzidas a D-glicose ou a D-manose. Então, embaixo vemos a reação do que eu acabei de dizer, né? Então, vemos ali a partir de que a partir das cadeias cíclicas ali, né? A formação da gluconolactona e da manonolactona, que são substâncias que posteriormente são separadas e reduzidas na D-glicose e a D-manose, que são as duas últimas. E essas foram as três etapas síntese clássica, da síntese clássica, né, de Fischer. E agora eu vou falar um pouco sobre a versão otimizada, né, dessa mesma síntese. Ela tem um aumento de rendimento químico, a anterior é de 30%, então essa é um pouco superior, apesar de também não ser muito. A cianohidrina ela é reduzida com o hidrogênio e não com a lactona. E aí, devido à presença de água como catalisador, a imina que é utilizada ela se torna um aldeído. E aí, ao invés das três etapas, né, que, que a versão clássica tem, os açúcares eles são formados em duas etapas. E aí, ao invés de ocorrer a separação das lactonas para depois ocorrer a separação das açúcares, a separação ela ocorre de forma direta. Os dois açúcares já são separados antes, antes mesmo de. Aliás, já que não tem formação de nenhuma lactona, eles já são separados, né, os açúcares diretamente. Então, essas são as principais diferenças entre a otimizada e a clássica. Falando um pouco também sobre as finalidades e as limitações é, dos, das, dessa síntese, né? Tanto da síntese otimizada como a síntese clássica, elas são usadas para formar açúcares de difícil ou impossível obtenção através de formas naturais. Então, quando a gente não consegue achar esses monossacarídeos na natureza, a gente usa ou a degradação de Ruff, ou a degradação de Fischer, ou a síntese de Fischer, né? Essas são a correlação entre esses dois processos. Ambos eles são usados para formar monossacarídeos, a degradação de Ruff de forma a tirar carbonos da cadeia e a síntese de Fischer de forma a introduzir carbonos na cadeia, mas ambos para formar monossacarídeos. Porém, ele só consegue proporcionar acesso a aldoses, e nem todos os açúcares de interesse são aldoses, né? Além disso, também tem o baixo rendimento que eu já tinha comentado, e os reagentes que são usados na reação, geralmente eles são tóxicos. Então esses são alguns pontos negativos da síntese. Então, só para finalizar, é de conhecimento que a glicose ela possui estereoisômeros. São isômeros que são estruturalmente em questão de número de átomos, né? Número de átomos de carbono, número de átomos de oxigênio, número de átomos de hidrogênio, a quantidade é a mesma, porém, espacialmente falando, eles são
eles são arranjados de formas diferentes. Então, nessa imagem que eu botei aí embaixo, dá para ver que a quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio são as mesmas nas 5 moléculas, porém, o grupo hidroxila está organizado de formas diferentes nas 5. Então, isso faz com que elas diferem umas das outras. Então, o Fischer, através desse processo, né, ele conseguiu descobrir através da síntese de Kielaine-Fischer, né, que foi o que eu acabei de explicar, ele descobriu qual seria o enantiômero da glicose. Então, ele descobriu qual que seria desses isômeros o enantiômero através dessa síntese de Kielaine-Fischer, né?